Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada, mediante a fé e em paz com Deus, perfeita paz, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. O Cristo, quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue, ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos delitos e pecados passados, presentes e futuros. Afirma Hebreus 10:14, que Deus, em Cristo, por uma única oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre para o anunciar, tratando a respeito da sã doutrina de Cristo e do Evangelho da justiça, da fé, o Evangelho do Cristo crucificado, o Evangelho depois da cruz, no qual nele eu vivo firmado e edificado para a glória de Deus. Vamos para mais um tema, ainda ligado à verdade do Evangelho versus as mentiras do sistema do anticristo. A palavra de Deus em 1 de João, no capítulo 4, versículos 1 e 2, afirma: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito para ver se eles procedem de Deus. E a palavra diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, do qual ouviste que viria e que presentemente já está no mundo. João, o apóstolo de Cristo, escreve esta preciosa e poderosa epístola para alertar não só a igreja ali do seu tempo ou da sua época, mas também já profetizando a respeito das nossas vidas, seja a igreja de todos os tempos até que Jesus volte. A palavra, ela é atualizada, porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela está no passado, no presente e no futuro, viva e poderosa. E a palavra alerta ali João, que diz que ele estava presentemente no mundo e que, segundo a palavra de Deus por intermédio do apóstolo São Paulo, em Atos, no capítulo 20, versículos 29 e 30, afirmou, dizendo: Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre mesmos se levantará homens falando coisas pervertidas para arrastar atrás de si os discípulos ou os crentes, os verdadeiros cristãos. A palavra deixa bem claro que o anticristo não virá como muitos perdem o tempo acreditando que é um homem que vai se manifestar com poder político, poder financeiro, poder religioso. Não é verdade. A palavra, segundo as escrituras proféticas por intermédio dos apóstolos do Senhor, diz que João, ele já está presente no mundo. Paulo afirma: depois da minha ou da nossa partida, eles entrarão no meio do povo de Deus. E a palavra diz que eles se levantam sempre, falando coisas pervertidas e arrastando muitos atrás deles. Gistelmo, João nos dá ali uma chave com relação
como identificar o espírito do anticristo. Como se identifica? João diz que este espírito não confessa que Jesus Cristo veio em carne. O que significa isto, Giselmo? Bem, a palavra ali está nos dando a entender que toda a mensagem relacionada e vinda do anticristo é uma mensagem que vai sempre contra Cristo e contra a igreja e contra o que Cristo já fez em favor da sua igreja. É um exemplo dos milhares que este sistema nega que Jesus Cristo vem em carne. Por exemplo, a nossa salvação. Ele ensina dizendo que a salvação não é eterna e que ela pode sim se perder, porque esta salvação não está em Cristo, mas sim está na capacidade do homem e no poder do homem em escolher ou rejeitar a Cristo. Aí está uma mensagem ligada ao anticristo, ao espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. É um sistema que nega a existência eterna da salvação dos eleitos de Cristo e em Cristo. E outra mensagem também desse sistema que não somente está no mundo mais presente e no meio do povo de Deus, é dizer que Cristo não foi suficiente com seu sacrifício e induz com mensagens, porque diz a palavra que eles falam coisas pervertidas. E diz a palavra que uma das perversões com relação ao que Cristo fez por nós é convencer o homem, a mulher de Deus a viver por obra de sacrifício, dizendo e afirmando que Cristo não veio e que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. E logo, este espírito leva os cristãos a viverem obras, sacrifício, participando de campanha disto ou campanha daquilo, negando que Jesus Cristo veio em carne, que o que Cristo fez por eles não foi suficiente. E vive, de alguma forma, tentando se justificar nesse sistema através de toda e qualquer parafernália que nega a perfeição do crente, que nega que Cristo já veio, pagou o preço que nos tornou perfeitos para sempre em Cristo. E eles vivem obras como jejuns, como vigílias, participando de batismo que nada tem a ver com o verdadeiro batismo. Giselmo, o batismo em água também é uma manifestação dos ensinamentos do anticristo, sim, porque a palavra deixa bem claro através de João Batista, nos dias do Cristo da carne, disse João: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele o qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Este, se referindo a Cristo, vos batizará com o Espírito e com fogo. Então, o batismo com água, ainda que o sistema afirme e convença os que não têm conhecimento que deve passar pelas águas para ser salvo, isto é uma afronta e uma abominação contra Cristo, que é o verdadeiro batismo do seu povo e da sua igreja. O verdadeiro batismo nunca foi com água e nem será, porque está escrito em Efésios 1:13, que diz: em quem vós também, depois que ouviste a palavra da verdade, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E em 1 Coríntios capítulo 1:17, afirmou Paulo dizendo: porque Cristo não me enviou para batizar ninguém, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, esse sistema que a Bíblia chama de anticristo, que não é um homem,
mas sim é uma manifestação de Satanás com seus demônios se opondo a Cristo, se opondo ao Evangelho, está sempre pelejando contra a verdade do Evangelho e levando homens e mulheres de Deus que não têm entendimento a se conformar e crer no que eles trazem como mensagem disfarçada de Evangelho. Estes estão aí no mundo e também presente dentro de algumas igrejas que rejeitam a graça de Deus, que negam que Jesus Cristo veio em carne através deste falso evangelho, que não se deixa o povo de Deus se ver perfeito em Cristo e sem a necessidade de obra de sacrifício, porque está escrito em Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E também está escrito, visto que o Evangelho, ou o poder do Evangelho se manifesta no Evangelho, porque está escrito, o justo viverá pela fé. Logo, toda e qualquer mensagem que tira ou move o crente para fora da manifestação da fé é um espírito do anticristo. São manifestações de mensagens do anticristo, que leva o crente a não viver somente pela fé, mas que precisa alimentar a sua fé com obras de sacrifício, participando de doutrinas várias e estranhas e vivendo um outro evangelho, com um outro espírito e seguindo um outro Cristo, que não é o Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado, que deu à sua igreja, por intermédio dos seus apóstolos, autoridade para viver somente pela fé em Cristo e confiante em tudo o que Cristo fez por nós. Pense nisto e não deis crédito a qualquer espírito. Prove o espírito para ver que eles procedem de Deus. Agora você sabe e como se deve ser julgado, testado e aprovado ou reprovado os espíritos. Se confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Se não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Pense nisso, igreja de Cristo, graça e paz.